Medo do laço do inimigo ali. Saúde da igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. É bom estarmos em igreja, é bom estarmos como corpo e ver que o reino do Senhor não parou, né? O mundo pode ter parado, mas o reino do Senhor não parou, porque a palavra do Senhor, a obra do seu Espírito, elas realmente são inabaláveis. E eu quero convidar você, então, a abrir a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Nós vamos ler o final dessa carta. Faremos a leitura a partir do verso 12. Primeira Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, aquelas que já estão ali perto do fim. Amém? 1 Tessalonicenses 5, verso 12, diz assim: Irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor e os admoestam. Tenham essas pessoas em máxima consideração, com amor, por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz uns com os outros. Também exortamos vocês, irmãos, que admoestem os que vivem de forma desordenada, consolem os desanimados, amparem os fracos e sejam pacientes com os outros. Tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal. Pelo contrário, procurem sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. Estejam sempre alegres, orem sem cessar, em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não desprezem as profecias, examinem todas as coisas, retenham o que é bom, abstenham-se de toda forma de mal. O mesmo Deus de paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que os chama, o qual também o fará. Irmãos, orem também por nós. Saúdem todos os irmãos com um beijo santo. Peço com insistência, em nome do Senhor, que essa carta seja lida para todos os irmãos. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Vamos orar? Pai, nós estamos diante da Tua palavra, de coração aberto, certos, Pai, de que ela é viva, que ela é poderosa e que ela tem poder para salvar, como acabamos de testemunhar aqui, ela tem poder para converter, para edificar e solidificar a nossa fé. E que o Teu Espírito fale aos nossos corações. No nome de Jesus, amém. Irmãos, nós chegamos ao fim dessa carta e, particularmente, também ao fim de um ciclo. Não é por acaso, né? Eu não creio em coincidência, creio em providência, que coube a nós pregar o texto que o Paulo está dando alguns conselhos finais no domingo que será, então, o nosso último domingo, tanto o último domingo do ano, como também o nosso último domingo como pastores aqui na igreja. E eu quero melhor, acho que não tem situação melhor para falar, que se eu fosse falar das minhas palavras, fosse contar histórias aqui, levaria muito tempo, certamente iria me emocionar, mas eu quero fazer das últimas palavras de Paulo aqui na carta aos Tessalonicenses as minhas últimas palavras também para a igreja. Eu quero fazer dos conselhos finais de Paulo os últimos conselhos, se for assim dizer. Não tenho muita propriedade para aconselhar muita gente, mas a palavra do Senhor tem poder e propriedade para aconselhar todo e qualquer indivíduo. E em Tessalonicenses nós vimos sobre muitos assuntos. Quem esteve acompanhando os momentos que eu estive aqui pregando, nós vimos no último domingo que eu preguei nessa carta sobre o arrebatamento, a vinda do Senhor, a vinda gloriosa e essa
esperança nossa de que o Senhor venha logo, que o Senhor venha aí, cientes de que será um dia glorioso. Paulo fala em Tessalonicenses muito sobre o amor fraternal, essa necessidade de um amor de um para com o outro, de você ver essas pessoas, por exemplo, que estavam aqui na frente, vocês aí, como eu estava, olhar para essas pessoas e, embora nós não conheçamos muitos deles, mas poder vê-los como irmãos. Isso é apenas o Evangelho que proporciona isso. Esse amor que Deus produz em nós, de você ver pessoas desconhecidas, mas são seus irmãos em Cristo. Paulo fala muito disso, dessa necessidade de amor fraternal, de estar vivendo em práticas de amor. Paulo fala da santificação, de uma vida santa, de uma vida sexualmente santa, de uma vida que agrada ao Senhor. E também fala muito e ministrou muito ao meu coração, principalmente nesse aspecto, com respeito, então, à perseverança no Senhor. De que associar-se a Jesus, a abraçar a mensagem do Evangelho, a fazer a profissão pública de fé, como os irmãos fizeram essa manhã, e você já fez na sua história há tantos tempos atrás, ou quem sabe recentemente, isso implica em saber, e o apóstolo Paulo nos mostra isso em Tessalonicenses, que você sofrerá por tribulações, por dias difíceis, não por quem você é, mas porque você se decidiu associar-se à pessoa bendita de Jesus Cristo. E ele já havia dito isso, que por nos associarmos a ele, por nos sermos considerados então seguidores dele, nós passaríamos por privações, por tribulações, porque o mundo é contra o reino de Deus. Há um reino parasita que odeia o reino de Deus. E Paulo mostra isso, essa realidade da igreja. E quando ele está então agora despedindo, depois de falar de coisas profundas, ele dá alguns conselhos finais, e é interessante porque se você for pegar principalmente a partir do verso 16, alguns sugerem que Paulo estava até querendo fazer como se fosse uma rima mesmo, conselhos práticos, curtos, para que os irmãos não se esquecessem, para que fossem coisas bem diretas, como sentenças breves, para que eles não se esquecessem de como eles deveriam viver, enquanto o Senhor não retornava. Nós estamos nessa esperança, comemoramos o Natal, que para nós hoje significa a esperança do retorno do Rei. Nós olhamos para o passado, lembramos que o Senhor veio ao mundo, mas também olhamos para a frente, na esperança de que Ele, que veio ao mundo em carne, prometeu voltar e levar a sua igreja. Mas enquanto isso, há uma vida a ser vivida, há uma caminhada para se seguir. Nós não vivemos só em momentos alegres, mas tem cada dia a sua batalha, os seus desafios. E diante disso, Paulo então nos dá alguns conselhos. O primeiro conselho que Paulo nos dá, e eu quero deixar para os irmãos, é esse: cuide de quem cuida. Paulo fala assim, olha, irmãos, depois dele falar da necessidade de vigilância, ele já está encerrando, ele fala, eu peço que você se lembre com apreço, com grande entusiasmo e admiração, aqueles que trabalham entre vocês, aqueles que presidem no Senhor e os de amoestam. O que Paulo está falando aqui? Ele está falando dos pastores da igreja. Provavelmente, não tem por certo, mas possivelmente quando Timóteo foi visitar a igreja aos Tessalonicenses, ele fez um check-up e retornou para Paulo e deu algumas orientações, elogiou a igreja, mas provavelmente estava tendo algum problema ali de que os irmãos não estavam tendo o reconhecimento àqueles que lideravam, que o Senhor havia os levantado. Ele diz, esses que trabalham no Senhor, eles não escolheram por eles mesmos fazer isso, mas o Senhor quem os escolheu, como ele diz aqui, fiel àquele que os chama. Então, o Senhor chama a liderança dentro da igreja, o Senhor quem levanta a liderança, e Paulo diz, olha, irmãos, peço que vocês tenham apreço e amor por esses que cuidam de vocês. Em Hebreus capítulo 13, já no final também, a gente não sabe se foi Paulo quem escreveu, mas diz assim, lembre-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês. O problema é porque hoje a gente tem muita picaretagem mesmo entre os pastores, entre lideranças da igreja, e com essa cultura que se pregou muito de cultura da honra,
A gente, por outro lado, tende a chegar a um extremo de pensar que não precisa, então, reconhecer o seu pastor, que não precisa se honrar o pastor. O problema não está em honrar o pastor, o problema não está em reconhecer o trabalho da sua liderança, dos seus pastores, daqueles que pregaram o evangelho a você, daqueles que pastoreiam, que cuida, que aconselha, que ora, que lidera. O problema está quando a própria liderança constrange que isso seja feito. E aí começa o movimento de articular, de enganar as pessoas para o bem próprio. Mas Paulo está dizendo aqui que havia um problema oposto. Alguns não estavam reconhecendo a liderança da igreja. Alguns estavam olhando para os pastores e não reconhecendo que eram homens instruídos e escolhidos pelo Senhor. Então, se há um conselho que a gente precisa ter, e é bom falar quando a gente está saindo, porque daí a gente não está falando da gente, é que a necessidade de cuidar de quem cuida da igreja. A necessidade de cuidar de quem cuida da gente. A necessidade mesmo de honrar aqueles que lideram, que foram escolhidos pelo Senhor. Paulo está dizendo, olha, tem um perigo dentro da igreja que pode ser que os irmãos comecem a se esquecer e negligenciar o cuidado com o pastor. O cuidado com os líderes. Se Paulo está dizendo, olhe, eu peço para vocês que vocês tenham em grande apreço, considerem, honrem. E ele fala assim, que tenham essas pessoas em máxima consideração com amor, por causa do trabalho que realizam. Não é nem tanto por quem eles são, mas principalmente porque o Senhor os escolheu e pelas coisas que eles fazem. E Paulo tinha muita propriedade para falar sobre traição, sobre abandono, sobre frustração, mas ele fala, olha, tenham essas pessoas em máxima consideração, porque eles estão fazendo a obra que é do Senhor. É muito comum a gente ir no movimento hoje em dia de questionar a liderança da igreja, de questionar a necessidade de liderança da igreja. A gente vai de um extremo ao outro. Tem igrejas que então acabam chegando no clericalismo mesmo, e pensar que é só o pastor quem deve pregar, só a liderança quem deve ensinar, só o pastor que deve fazer tudo. Mas tem o outro extremo, que é o anticlericalismo. Então começa a dizer que não precisa de igreja, não precisa de estrutura, não precisa de liderança. O negócio é a gente se reunir, a gente reúne quando dá, fala algumas vezes sobre Deus, ora junto, reúne quando se dá, até ceia a gente faz junto, mas sem a necessidade estrutural. Mas Paulo está dizendo, olha, existem aqueles que presidem entre vocês. E esses vocês precisam, então, cuidar e ter admiração. Meus irmãos, é necessário cuidar de quem cuida de vocês. É necessário cuidar de quem se preocupa com vocês. Você quer saber uma forma como você pode cuidar dos seus pastores? Ligue sem ser para pedir alguma coisa. Ligue sem ser para pedir oração, ligue sem ser para pedir um conselho, ligue sem que seja para pedir uma visita, ligue sem que seja para dar serviço, mas ligue para perguntar como está o coração, ligue para perguntar como está a vida dele, como está a família, como está a sua saúde. Cuide de quem cuide de você. Convide o seu pastor, seus pastores, líderes, os presbíteros, convide sem que ele precise se convidar. É muito comum a gente esperar o pastor marcar a visita para levar para a nossa casa, mas convida ele sempre que ele precise se convidar para ir para a sua casa. Chame para a sua intimidade. Você tem condição, leve, pague um rodízio, pague. Eu vou dar um exemplo muito prático, acabei de viver. Cadê o Paulinho? Paulinho deve estar lá fora, está ali, ó. Acabou de trazer uma sacola de manga com abacate para mim. Sentiu o quê? Pastoreado pelo Paulinho. Paulinho é pastor? Não é. Mas pastoreou o meu coração. Então, isso são exemplos de forma como Paulo está dizendo aqui, da necessidade da gente cuidar de quem cuida da gente. Cuide dos seus pastores, cuide. E aí eu tenho que dar bom testemunho da experiência que eu tive nessa igreja. Se você quer saber um lugar que há seriedade, que há... os presbíteros estão aqui, são testemunha disso. Em que as decisões nunca foram tomadas em viés próprio, em viés interesseiro, sempre se preocupando com o bem da igreja e com bens uns dos outros. Tem desavença? Tem pensamentos diferentes? Tem. Mas, como Paulo diz, naquilo que diz ao reino, pense concordemente no Senhor. E isso é ver realidade aqui. Então, de tudo que eu participei, de todas as reuniões, eu posso ser bom testemunho disso, de que houve
uma presidência e um cuidado com as coisas que são do Senhor. Então você pode confiar que a igreja, os irmãos que estão entrando agora, que vieram por jurisdição, vocês que foram batizados, vocês estão entrando numa igreja que é a igreja séria e que precisa, então, cuidar daqueles que cuidam de vocês. Mas Paulo também nos ensina que a gente precisa cuidar uns dos outros. Aí, a partir do verso 13, o final, né, o texto está, o versículo está quebrado de forma diferente como deveria, né, porque Paulo não escreveu com versículo. Mas começa no final do 13, ele fala assim, ó, vivam em paz uns com os outros. E essa é a palavra principal aqui, que é uns com os outros. E a partir de um com os outros, ele vai mostrando, então, como que a gente vive em paz, exortando, admoestando, chamando aquele que está vivendo de forma desordenada. Então, você está vivendo uma forma desordenada, você está vivendo de forma que não agrada a Deus, e alguém puxar a sua orelha, alguém da igreja, não espere o pastor também puxar a orelha do outro. Você está vendo que a pessoa está indo para o caminho errado, puxa a orelha dele. Ele está dizendo, olha, consolem os desanimados, amparem os fracos, mas também admoestam os que vivem de forma desordenada. Paulo está dizendo sobre essa reciprocidade, de um cuidar do outro. Você deve olhar para os irmãos da igreja e ver, então, como Paulo diz em Romanos capítulo 12, que nós somos membros não de igreja, não da Presbiteriana Renovada, não da Batista, da Quadrangular, da Assembleia. Nós somos membros uns dos outros. E assim, membros de um só corpo. Então, o membro um do outro, ele cuida um do outro. Ele zela um pelo bem do outro. E Paulo fala aqui uma série de coisas que você deve fazer, então, para com os irmãos da igreja. E isso é interessante. Então, não espere você ser cuidado para cuidar. A gente tende a fazer isso. Ah, mas ninguém liga para mim. Ah, ninguém se preocupa comigo. Ah, ninguém me visita. Mas você faz isso. Você se preocupa em fazer isso. Porque o desigrejado, eu já disse isso uma outra vez aqui, o desigrejado não é necessariamente aquele que não tem igreja. Mas o desigrejado muitas vezes é aquele que está dentro da igreja, mas não vive como igreja. Ele não vive a prática do amor e ele não se sente amado e ele também não ama os irmãos da igreja. Paulo está dizendo, olhem, cuidem uns dos outros, manifeste a paz. Vai ter desavença, vai ter problema, vocês vão discordar, alguns vão peregrinar por caminho perigoso, mas puxem a orelha, tragam para perto, procurem sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. Então não preocupe sempre com você, ou não se preocupe só com você. Procure saber qual é o interesse e a necessidade da igreja, antes de você querer se preocupar com os seus próprios interesses. Procure saber e pergunte para o pastor, pergunte para os presbíteros como você pode, então, ajudar a cuidar de quem precisa ser cuidado, a cuidar uns dos outros. E, por fim, Paulo mostra, então, que nessa caminhada, enquanto nós aguardamos o Senhor, nós precisamos não só cuidar daqueles que cuidam da gente, não cuidar uns dos outros, mas nós precisamos cultivar e cuidar da nossa relação com Deus. Veja bem, a partir do verso 16, eu quero ler de novo, porque são coisas bem diretas. Ele fala assim, ó, estejam sempre alegres. O que Paulo está dizendo aqui? Eu quero propor algumas resoluções à luz desse texto para o próximo ano, então. Essas coisas bem diretas, práticas, o pessoal gosta, o pessoal do coach gosta bastante. Então, resoluções para vocês para o próximo ano. Primeira resolução, seja mais satisfeito em Deus. Paulo fala assim, ó, estejam sempre alegres. Estejam sempre alegres. Paulo não está dizendo de um cinismo, parece que é cinismo, né? Porque a gente está sofrendo, principalmente para a igreja, estava passando perseguição, tinha gente morrendo, sendo perseguido pelo Estado, pelos próprios compatriotas, e Paulo está dizendo, sejam sempre, e a ideia é mesmo constantemente alegres. O que Paulo quer dizer? Quando Paulo fala de alegria, ele não fala desse cinismo, de um sorriso cinismo em meio ao sofrimento, ou gostar do sofrimento, né? Ser um masoquista, mas ele fala de satisfação no Senhor. Então, se você quer viver um ano de uma relação melhor com Deus e, consequentemente, com a igreja, viva uma vida mais satisfeita. Se propõe a ser mais satisfeito com as coisas que você recebeu do Senhor. Hoje a gente
é imposto sobre a gente que para a gente ser feliz a gente precisa ter os adicionais, né? Não basta comprar o carro, você tem que comprar os adicionais. Então você tem que ir adicionando muita coisa à sua vida, você tem que ir potencializando a sua vida. Então não basta ter um serviço de streaming, você tem que ter todos os serviços de streaming. Não basta você ter um carro, você tem que ter um melhor carro. Não basta você ter um smartphone, você tem que ter o melhor. E a gente vai então vivendo essa vida de sempre querer mais, mais, mais e nunca se satisfazer. Paulo está dizendo, sejam sempre contentes no Senhor. Talvez você viveu esse ano insatisfeito, porque não conseguiu as coisas que você queria ter. Pode ser que você não esteja satisfeito nas coisas que Deus quis te dar. Então passe a valorizar as relações, suas amizades, sua família, a vida, as coisas que realmente importam. Quando a gente reorienta, né, o nosso foco, a gente passa a viver uma vida mais satisfeita. Outra resolução que Paulo nos dá, então, para a gente cuidar da nossa relação com Deus e viver mais satisfeito, é ter uma vida de oração constante. O famoso texto, né, do verso 17, orem sem cessar. O que Paulo está dizendo por orar sem cessar? Ele não fala que a gente deve ir para um monastério e passar ali 24 horas do dia, do mês inteiro orando. Embora tenha algumas pessoas que eu creio que foram chamadas para isso mesmo, para viver em lugares remotos, os cristãos do deserto. Mas quando Paulo fala para a igreja, no seu dia a dia, orar sem cessar, ele fala dessa oração constante. Por isso que a Bíblia, muitas vezes, compara a nossa vida como uma caminhada. Não é como 100 metros rasos, não é como um tiro, mas é uma maratona. Você pode dar o pique no começo, mas se você gastar todas as suas energias no começo, no final, não vai chegar. Então, orar sem cessar envolve uma vida de oração constante. O que isso quer dizer? Bons hábitos. Provavelmente, tenho certeza que alguns irmãos aqui já leram O Poder do Hábito. Está aqui, a Bíblia já ensina que o hábito muda a nossa vida. Se tiver o hábito, vai mudar a sua forma de viver. O hábito tem um poder espiritual de transformar o nosso coração. Então, ore mais. Paulo fala também para a gente ser mais grato. Verso 18, em tudo deem graças, porque essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Estava lendo um texto de uma escritora, e ela disse que no começo do ano, ela havia proposto ser mais grata, e colocou um pote vazio e um bloquinho do lado com uma caneta. E ela ia escrever as coisas que ela seria grata e colocar ali no vidrinho. E quando chegou o final do ano, para surpresa dela, só tinha 2 bilhetes. E só um que ela escreveu, o outro foi o esposo dela que escreveu. E ela mostrou, então, que o pote da gratidão virou um pote da ingratidão. Porque, às vezes, a gente perde, então, a noção do que o Senhor fez por nós. Então, assim como a gente precisa, quando vai confessar o pecado, dar nome ao nosso pecado, não é só dizer, Senhor, perdoa todos os nossos pecados. Quando a gente vai dar graças a Deus, a gente também precisa parar de ser muito genérico. Deus, obrigado por tudo. Deus, obrigado por esse dia. É apenas isso. Mas dar nome pelo que você é grato. Olhar para as realidades, para as pessoas, para as situações que Deus colocou e proporcionou para a sua vida ao longo desse ano e o que vai vir, e ser grato. Seja mais grato. Tenho certeza que você vai ter uma vida mais plena em Jesus Cristo. Paulo também fala de algo que isso aqui é fundamental. E a gente tem falado muito isso nas quartas-feiras, tanto em Neemias e em Joel. A necessidade de procurar o fervor espiritual. Verso 19, o que Paulo fala? Não apaguem o Espírito. Não apagar o Espírito Santo do Senhor. Como que a gente vai apagando isso? Quando a gente vive uma vida insatisfeita. Quando a gente ora menos, quando a gente reclama demais, essas coisas vão minguando o fervor e a vida do Espírito em nós. Então se comprometa a procurar uma vida de mais fervor no Espírito Santo de Deus, uma vida de oração mais intensa, uma vida de compromisso maior com o Senhor, uma vida de ser cheio mesmo do Espírito Santo do Senhor, da manifestação do Senhor. A gente fala muito, a gente não vê mais no culto, né, a manifestação do Senhor, a manifestação do Espírito Santo de Deus, e começa a pôr a culpa na liderança, mas eu quero fazer uma pergunta para você. Esse ano, você orou pedindo para Deus algum dom espiritual? Seja sincero, não precisa responder para mim, não, que eu sei que a gente vai se frustrar. Mas você orou pedindo, Deus, eu quero um dom espiritual do Senhor. Porque a palavra do Senhor diz que a gente deve buscar os melhores dons.
procure ser mais cheio do Espírito Santo de Deus. E por fim, para uma vida mais plena no Senhor, para você cuidar da sua vida com o Senhor, se aprofunde no conhecimento da palavra de Deus. Paulo fala assim: não desprezem as profecias, examinem todas as coisas, retenham o que é bom e abstenham-se de toda forma de mal. Paulo está dizendo que haviam pessoas que estavam desprezando, e as profecias aqui era a palavra de Deus mesmo. Paulo está dizendo: olha, não apaguem o espírito e não desprezem a palavra do Senhor. Se comprometa, então, para o próximo ano, a se aprofundar mais na palavra do Senhor. Você não consegue fazer a leitura anual da palavra do Senhor, se comprometa a pegar um livro, não muito pequeno, mas pega um livro médio, pega Tessalonicenses, pega uma epístola, pega um livro como Ruth, como Esther, os Salmos, e se comprometa a estudá-lo o ano inteiro dele. Mas se aprofundar, e ler, e remoer, e meditar, e orar aquele texto, e pensar naquilo, e pedir indicação para o pastor sobre livros que pode te ajudar a entender melhor aquele livro, mas não se acomode no analfabetismo bíblico. Não se acomode só com isso aqui que você recebe no domingo, que é a palavra do Senhor, é Deus falando, e nós cremos nisso, mas isso aqui, não por si só, não vai te dar a potencialidade para você viver a sua vida em crescimento espiritual. Você precisa se aprofundar na palavra do Senhor, em crescer na palavra do Senhor. Então, esses são conselhos finais do apóstolo Paulo, são conselhos finais que eu quero deixar para vocês. Honre essa igreja, honre a liderança, honre os pastores, a família do pastor. O pastor Alessandro está sendo inserido agora. Eu fui muito bem acolhido pelos irmãos quando cuidei dos jovens, dos adolescentes, fui muito bem acolhido pelos pais, pelos mais idosos, que os filhos já são pais, já são avós, mas se preocuparam em cuidar, em orar. Façam isso. E eu tenho certeza que vocês terão uma vida mais plena no Senhor. E minhas palavras finais são as mesmas palavras, então, do apóstolo Paulo aqui. Que Deus da paz santifique vocês em tudo, que o espírito, a alma, o corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis no Senhor. E Ele é fiel, o fiel é aquele que chama, o qual também o fará, a santificação de vocês. E, por fim, o verso 25, orem também por nós. E esse é meu pedido, que os irmãos possam, então, orar por nós nesse novo ciclo que a gente vai viver, e novo ciclo agora também como pai. E o filho é meu mesmo, porque está enjoando a mãe mais do que eu já enjoo ela normalmente. Então, o filho tem procedência mesmo. Que os irmãos lembrem-se de nós, orem por nós. E o nosso desejo é fazer como o apóstolo Paulo fez aqui, dar um beijo santo, um abraço apertado, se fosse hoje, que a gente tem muito comum de beijar homem, somente homem beijar homem não é muito comum não, mas na Judéia é comum, um beijo santo. O nosso desejo era dar um abraço em todos, mas sintam-se abraçados, acolhidos por nós, e que a graça do Senhor possa realmente crescer, estar com vocês e fazer essa igreja crescer, avançar e prosperar. Amém? Vamos orar? Eu quero convidar você, mesmo assentado, diante desses conselhos, dessas resoluções, eu queria que você fizesse um compromisso com o Senhor de seguir esses conselhos. Talvez você saiba que tem sido rebelde com a liderança, precisa se reaver. Talvez seja a hora de você se reorientar e ter por estima a liderança da igreja. Talvez você tenha vivido, como Paulo diz aqui, de forma desordenada, abandonando o caminho do Senhor, não muito preocupado com as coisas espirituais. Talvez você tenha se sentido, como é muito comum na caminhada, se sentido vazio do Espírito, sentido apagado, desanimado. Peça para que o Espírito do Senhor te reanime, te reavive. E faça o compromisso de sincero coração com o Senhor agora, de orar mais, de mudar os seus hábitos, de mudar a sua agenda, de ler mais a palavra do Senhor, de procurar o crescimento espiritual, de se comprometer em se envolver mais com a igreja e cuidar dos irmãos, em visitar, em ligar para os irmãos e aqueles que estão enfermos. Senhor, eu quero render graças a Ti, porque
Estamos aqui como corpo do Senhor e, como disse antes, certos de que o seu reino não parou, ele não foi bloqueado, Senhor. Pelo contrário, ele só avança. A palavra do Senhor diz que as portas do inferno não resistem contra a tua igreja. E eu peço, Pai, que o Senhor possa abençoar a liderança dessa igreja, abençoar o pastor Josué e a sua família, que o Senhor abençoe o conselho, Senhor Deus, cada presbítero com a sua família. Abençoe, Senhor, o pastor Alessandro, que será inserido com a sua família, que o Senhor possa fazer prosperar, Pai, e que haja boa colheita, Deus. Peço, Senhor, que o Senhor derrame da sua graça sobre cada irmão, cada irmã. Agradeço ao Senhor pela vida dessa igreja que, ao longo desses 5 anos, tem sido, Pai, a minha igreja, e que o Senhor possa abençoar e fazer, Pai, prosperar a caminhada de cada irmão. No nome de Jesus, amém e amém.